Como eu armaria o time do Botafogo nessa sequência e revolucionaria o meu fogão, rapaziada? O Renato Paiva está sendo altamente criticado, na minha opinião, injustamente, mas eu acredito que ele precisa rodar o time nesse jogo contra o Internacional. Quase que não sai, mas foi. O Botafogo tá tendo dificuldades para armar o time sem o craque Savarino, sem a zaga, sem Matheus Martins, e várias peças não estão disponíveis, e peças também que não estão no seu auge físico, com o time desregulado fisicamente. Eu acredito que o Renato Paiva deveria rodar o Botafogo no seguinte momento. Nesse jogo contra o Internacional, a gente vai ter uma sequência de maratona que é Inter, vamos pegar o Estudiantes, depois vamos pegar o Flamengo, depois a Laú. Rapaziada, eu focaria tudo na Libertadores. E eu acredito que o Botafogo, mesmo rodando o time, pensando numa tática diferente, conseguiria bater esse Internacional. O Internacional é um time de posse, que vai vir sem seu ataque titular, ataque de garoto de muita qualidade e promissores, mas um ataque de garoto. E eu acredito que o Botafogo hoje, quem é o craque do time? O Igor Jesus. E eu colocaria ele no banco e preservaria ele para Libertadores. Eu colocaria o Igor Jesus no banco contra o Internacional, porque o Igor Jesus, ele é um atacante de mobilidade, que ganha duelos. O Igor Jesus é um atacante completo, que defende, que ataca, que pensa, que arma o jogo. É um atacante de muita qualidade. Mas eu acho que ele está desgastado e eu preservaria ele para o melhor momento, que é da Libertadores. Para isso, eu modificaria o ataque do Botafogo. O Botafogo se encontra sem o Mastriani, tem Igor Jesus, temos Elias Manuel e temos Juan Cruz para jogar ali. Juan Cruz não tem muito prestígio do técnico. Com isso, eu colocaria o Elias Manuel, mas não de centroavante, de ponta. Eu modificaria o time do Botafogo, entraria com o Elias Manuel aberto pela ponta esquerda, Jefinho como um falso 9. Por que o Jefinho como falso 9? O Jefinho, ele é um jogador que transita muito bem entre as áreas, e ele é um jogador que está sabendo lidar muito bem no espaço curto. É um jogador de ótima técnica, que tem recurso, aquele jogador que não fabrica mais igual o Brasil fabricou. O Jefinho, ele sabe driblar no espaço curto, ele tá sabendo agora enfiar a bola e ele melhorou a sua finalização. Eu acho que se você deixar o Jefinho próximo do gol, ele vai ser mais perigoso. E ele não tendo que recompor ou então ficar aberto para receber a bola na ponta e ficar transitando dentro desse entre linhas, eu acho que vai ser muito bom pro Fogão. E rapaziada, lembrando que a área 14, temos várias áreas no futebol. Bota na tela as áreas. A área 14 é onde sai a maior parte dos gols. Então, o Jefinho transitando nessa área, eu acho que ele é o jogador de maior qualidade hoje que o Botafogo tem no time e que é a maior arma ofensiva. Eu colocaria ele de falso 9. Aberto pela esquerda do Elias Manuel, apenas para ser um jogador que vai fixar a defesa adversária. Quando o Botafogo estiver atacando, eu colocaria o Cuiabano fazendo a profundidade na esquerda, o Elias Manuel sendo um cara que vai atacar a profundidade para poder abrir a defesa adversária. Porque o Renato Paiva, ele é adepto do jogo posicional. E no jogo posicional, você precisa ter um time que dê amplitude, mas também uma profundidade. Por isso o Renato Paiva sempre pede para o Igor Jesus ficar fixando a defesa adversária para atrair a defesa adversária. E com isso, o Botafogo conseguiu construir no meio-campo a jogada. Porém, o Botafogo, se colocar o Elias Manuel apenas no meio, ele não é um cara que vai segurar dois jogadores. No livro do Guardiola, Confidencial, o Guardiola fala que ele sempre, a ideia é segurar 4 zagueiros na defesa. E para isso ele coloca 2 jogadores. Mas às vezes ele falou que a melhor coisa para você praticar o seu melhor futebol é quando você tem um atacante e esse atacante atrai 4 defensores.
O Elias Manuel, eu acho que o Internacional conseguiria deixar ele no mano a mano tranquilo. Então, eu colocaria o Elias Manuel aberto pela esquerda, juntamente com o Arthur aberto pela direita. E com isso, o Jefinho se transformaria num falso 9 e o Botafogo conseguiria atrair esses 4 defensores com o Arthur aberto pela direita e os laterais, fazendo amplitude pela esquerda, que é o Cuiabano sendo uma força ofensiva, e o Vitinho o tempo todo fazendo facão, entrando por dentro. E com isso o meio-campo do Botafogo vai gerar um espaço maior, porque a defesa adversária não vai poder perseguir o Jefinho, porque vai ter 2 jogadores abertos de velocidade, que o Elias Manuel, ele pode não ser um primor técnico, mas a gente viu que fisicamente ele é um touro. E o Arthur também é um jogador, rapaz, que não está no seu melhor momento, mas ele é um jogador que tem uma certa velocidade, tem técnica, sabe finalizar. Então acho que o Botafogo podia fazer isso. O Arthur aberto pela direita, o Elias Manuel aberto pela esquerda, o Jefinho um pouco mais atrás, ali na área 14, no entrelinhas, fazendo o jogo do Botafogo acontecer, o Cuiabano na amplitude e o Vitinho o tempo todo tentando fazer o facão nas costas da defesa. E eu acho que isso vai gerar um espaço para o Botafogo conseguir trocar melhor a bola. E é isso, rapaziada. Quem gostou, dê o like que eu trago mais vídeos aqui de tática de futebol.